O que é a imagem de Deus? É para pensar, vamos lá. Você que está aí também, vamos pensar. O que é a imagem de Deus? O que é uma imagem? Deus tem forma? Ah, mas Deus tem forma? Hã? Qual é a forma de Deus? Então, o que é parecer com Ele? Vamos lá, gente, é para instigar mesmo. O que é parecer com Deus? Então, não, mas o que é a imagem de Deus? Deus tem imagem? Luz, muito bem. Olha. Se a imagem de Deus é luz, Adão e Eva foi Adão, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Eles são seres de luz. A imagem e semelhança de Deus, porque Deus não tem uma forma igual a gente, ok? É um ser de luz. Então, a imagem e semelhança de Deus. Então, a imagem e a semelhança. Eu tenho uma imagem, uma aparência, ok? Imagem, aparência. E semelhança, quando eu falo, nossa, olha só, a Giovana é semelhante à mãe dela. O que eu estou querendo dizer? Não, olha só, tá vendo? Ó, a Giovana se parece com a mãe dela. Eu estou dizendo o quê? Da sua forma de ser, sua aparência. Sua aparência. Se eu falo, mas a Giovana, além de parecer com a mãe, é semelhante à mãe. Nas atitudes, no jeito, o que mais? O que mais? Hã? Aqui não tem crenças ainda, né? Sim, mas assim, na formação, no poder, em tudo que ela faz, em tudo aquilo que ela tem como soberania na vida, ok? Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que é ser semelhante a Deus? Se a gente for colocar que Deus é amor, esse é o princípio da pessoa, ok? O amor. Mas a semelhança, e ele faz lá na frente. Lucas coloca, né? O apóstolo Lucas coloca que, então, Deus deu todo o poder para vocês para pisar serpentes e escorpiões. O que ele está dizendo? Vocês são semelhantes a Deus. Que esse poder dele está conosco. É nosso. Só que assim como ele nos deu o poder, Lúcifer, que estava no céu e foi jogado à terra, e que tentou, né? E que nos faz não crer que nós temos todo esse poder. Porque ele fez isso lá. Tá certo? Ele fez isso lá no paraíso. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vocês entenderam aqui? Então, assim, o ser humano, na verdade, ele era um ser de luz, ele foi criado como ser de luz, certo? Adão foi criado como um ser de luz. E tinha todo, tanto que aqui Deus fala, eu te dou todo o poder para você governar sobre tudo que eu criei. Esse
é o primeiro mandamento de Deus para a humanidade. Mandamento. Cuidar do que Ele criou. Então, todas as vezes que nós desmatamos, jogamos lixo na rua, sujamos o meio ambiente, prejudicamos o meio ambiente, nós estamos contra Deus. Por quê? Porque Ele nos deu o primeiro mandamento. Cuidem, governem sobre tudo que eu criei. E o que Ele criou primeiro? A terra, os animais, os seres vivos, a água, as plantas, as árvores. Mandamento de Deus é o quê? Cuidar do nosso planeta. Cuidar do planeta. Primeiro mandamento. Tá? Então vamos lá, versículo 28. 28? Não, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizou na criação. Essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos lá. Mas ele não era um ser de luz? Era. Mas como assim? Ele era um ser de luz. Criado do pó da terra. Jesus, quando é crucificado, morto, ressurreto, ele se torna o quê? Um ser de luz. Ok? Assim era um ser de luz. Então, nós, seres humanos, isso já foi comprovado pela ciência, que nós temos no nosso organismo tudo o que a Terra tem. Absolutamente tudo o que a Terra tem. Todos os minerais, todos os componentes que a Terra tem, nós carregamos no nosso organismo. Todos. Comprovados já cientificamente. Tá? Então, quando ele sopra, ele dá o fôlego de vida, né? E esse ser, então, começa a andar pela terra e Deus começa a falar para ele, olha, dá nome aos bichos, né, aos animais, começa a cuidar aí do tudo que eu criei, enfim. Deus vai, e o homem, então, vai caminhando sobre a terra, nascido da terra. Fazemos parte dessa terra. Um bebê, quando nasce, e olha só, nós não temos só a terra, nós temos todos os componentes do universo. Aonde está isso? Na nossa mente. Nós somos como árvores, ok? A árvore, ela contém todos os componentes da terra. Então, nós contemos no nosso corpo todos os minerais da terra. E em nossa mente, os nossos neurônios são todo o universo. Um bebê, quando nasce, ele nasce com, assim, 65 milhões de neurônios. É o que corresponde ao que tem de componentes no universo. Nós somos o
universo. Olha o que a nossa mente é muito pequena para poder entender isso. Mas olha o que Deus faz. A imagem e semelhança dele. Ele é todo o universo. Né? Eu já li alguns estudos, porque existem ainda os pensadores, aquilo que ainda estão pensando, tentando encaixar muitas coisas. Dentre elas, né, um se arriscou a dizer, um metafísico, se arriscou a dizer que nós somos uma fração ou um componente, né, biológico, vamos dizer assim, de Deus, uma célula de Deus. Cada um de nós é uma célula dentro do grande corpo de Deus. Por isso que nós precisamos uns dos outros, assim como o nosso organismo precisa, dentro de nós, cada pecinha, cada célula, né, cada movimentação precisa de um e do outro. Nenhum componente dentro de nós trabalha sozinho. Nenhum. É um ciclo, um precisa do outro para poder funcionar. Isso é magnífico quando a gente começa a viajar junto com isso. Então, nós não somos pequenos, nós somos grandiosos. Nós temos dentro de nós o universo e toda a Terra. Cientificamente, biologicamente falando, ok? Isso é biologicamente comprovado, cientificamente comprovado. Então nós somos parte daqui. Quando a gente estraga a Terra, estamos estragando nós mesmos. Né? Pensem nisso. Ok? Onde é que eu parei? Vamos lá. Então o Senhor formou, versículo 7. Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O que é que ele está dizendo aqui? De quem conhece a história, né, já entendeu quando Adão morreu? O que ele está falando? Se você comer dessa árvore do bem e do mal, o dia que você comer, certamente morrerá. A morte, a morte a gente chama de morte espiritual. Na verdade, esse ser de luz deixou de ser ser de luz. Essa é a morte. Entrou a morte. Entra a morte. A morte o quê? Física. Eles morrem espiritualmente, quer dizer, quando nós vamos ver aqui que Adão e Eva comem do fruto, eles morrem, eles deixam de ser de luz e passam a se enxergar, enxergar nus. Ué, como é que eles se enxergaram nus? Porque eles passam a ser de carne e osso. Por isso que são expulsos do paraíso. Porque o paraíso é o lugar de não morte. O paraíso é o lugar da vida eterna. Então nós somos criados para a vida eterna.
né? Por isso que Jesus vem para resgatar o propósito de Deus. Nós vamos ver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? A vida eterna do homem. Então, quando Jesus vem para resgatar essa vida eterna. Vem como segundo Adão, para resgatar essa vida eterna. Oi. Então, todo mundo especula onde ficaria o jardim. Já colocaram mil coisas, mas a teoria, né, é algo que assim, é algo transcendental, é algo que é espiritual, entendeu? Como tudo ali, não é plano, não é nesse lugar. Então, estava em cima, não, porque quando isso acontece, que ele expulsa, né, é como se ele recolhesse esse jardim, né, e deixa na terra física, né, então ele transforma a terra física e então, agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que... É isso aí, joga os... É isso aí. Não dá para ter dimensão disso, porque essa parte de dimensões não tem. É algo que não dá para pensar. Então vamos lá. Onde eu parei? Morrerá. Então, 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Na verdade, eles nem se conheciam, né? Bom, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão.